Shun é conhecido por seu coração puro, mas na verdade ele é um criminoso. Apesar de ser escolhido como receptáculo de Hades devido à sua pureza de coração, segundo a lei, ele não seria visto dessa forma. O seu crime? Matar Afrodite de peixes. Ah, mas ele foi atacado, agiu em legítima defesa. Será mesmo, Sherlock Holmes? Ele invadiu uma propriedade privada e forçou passagem pela casa de peixes. Por isso, legítima defesa não se aplica ao Shun, e sim ao Afrodite, que estava se defendendo do invasor. No Brasil, ele poderia ser condenado de 6 a 20 anos de prisão. Agora comenta aí, qual outro cavaleiro poderia ver o sol nascer quadrado? Que o Aldebaran de Touro é brasileiro, talvez você já saiba. Mas de qual região? No jogo de tabuleiro Saint Seiya DX4 Aratanaru Seizen, lançado pela Bandai na década de 80, na parte de baixo do tabuleiro existe um mapa no qual é indicado o local de treinamento de alguns personagens. E a marcação referente ao Aldebaran fica na região do Pará, indicando que o cavaleiro pode ter nascido ou treinado nesse estado. A localização também pode ter sido escolhida por acaso, apenas para mostrar que ele é brasileiro. Mas, como se trata de um produto oficial e a única fonte dessa informação, podemos considerar que Aldebaran é paraense ou treinou no Pará. Masami Kurumada já utilizou um easter egg de Cavaleiros do Zodíaco em Bleach X. A cena está entre os capítulos 11 e 15 do mangá e mostra o protagonista Teppei chegando em um cemitério com algumas lápides que parecem ter os nomes de Seiya, Ikki, Shun, Saga, Athena e possivelmente outros personagens também, já que o cemitério é enorme. Bleach X é um mangá de ficção científica do Kurumada, que também foi animado pela TMS, a mesma responsável por Lost Canvas. Comenta aí, você já assistiu ou leu Bleach X? Se sim, o que achou? Você já reparou que nas lutas em Cavaleiros do Zodíaco, o elmo é sempre o primeiro a ser quebrado? Parece até que é feito de outro material, menos a máscara da Marin, que é feita de Nokia. As primeiras versões das armaduras dos protagonistas tinham elmos em formato de cabeças de animais, o que, segundo Kunio Tsujita, design de cores do anime, era bem difícil de desenhar. E além disso, o próprio Shingo Araki, responsável pela caracterização dos personagens, queria removê-los. Então, a partir daí, criou-se a prática de sumir com os elmos durante os combates. Radamantes solaria Ayora, Miro e Mu sem a barreira de Hades? Segundo informações de um databook oficial, a ideia da Toei Animation era fazer Radamantes vencer os 3 Cavaleiros de Ouro no anime com sua própria força. Porém, devido à mudança de equipe durante a saga de Hades Inferno, por conta dos maus resultados do filme Prólogo do Céu, a Toei acabou voltando atrás e seguindo o mangá. É por isso que quando ele se encontra com Canon, é revelada a existência da barreira do castelo de Hades, que reduz o cosmo dos Cavaleiros de Ouro a apenas 10%. No mangá, essa revelação é feita pelo próprio Rada, já durante a cena do castelo. Comenta aí, você preferiria que fosse a força do próprio Radamantes ou ficou mais coerente com a barreira de Hades? Após 5 anos do fim da saudosa Rede Manchete, Cavaleiros do Zodíaco estava prestes a ser adquirido pela Globo. Porém, devido a uma suposta determinação do Ministério da Justiça que obrigava o anime a ser transmitido após as 21 horas por causa da violência, a emissora desistiu. E assim, a série foi para a Band, estreando em 5 de julho de 2004, com algumas cenas censuradas no início, para se adequar ao horário de exibição, que era às 5h30, com uma apresentação um tanto peculiar. Sabia que ia ser gostoso apresentar os Cavaleiros do Zodíaco, mas nem imaginava que ia ser tão tudo de bom. Daquele que... Você sabia que existe um Digimon chamado Shakamon, que é considerado o Digimon mais próximo de Yggdrasil, que é como se fosse um deus do Digimundo? Ao ouvir isso e observar sua aparência, podemos pensar que o mesmo é inspirado em Shaka de Virgem, de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, apesar da semelhança, isso não significa que ele tenha alguma relação direta com o Cavaleiro de Ouro mais próximo de Deus. Essas coincidências se devem ao fato de ambos os personagens serem inspirados em Shakyamuni,
que é o fundador histórico do budismo. Comenta aí, você acha que é só uma coincidência mesmo ou será que foi uma homenagem ao Cavaleiro de Virgem? Você sabia que Lost Canvas seria apenas um flashback? Em uma conferência na Japan Expo de 2016 em Paris, a autora Shiori Teshirogi disse que Lost Canvas inicialmente foi projetado como um flashback para retratar somente a história de Tema e Alone. Porém, sua editora queria surpreender os leitores e, para isso, adicionaram o arco da luta de Albáfica de Peixes. Na época, o impacto entre os fãs foi tão grande que a série passou de um flashback a uma saga completa, com 25 volumes e 16 guidings, além de um anime com 26 episódios e 2 temporadas, com fãs viúvos que aguardam a terceira temporada até hoje, desde 2011. Comenta aí, você é desses que ainda aguarda a terceira temporada de Lost Canvas ou já está satisfeito com o final do mangá? Você sabia que Cavaleiros do Zodíaco quase não foi exibido no Brasil? Antes do contrato ser fechado com a Manchete, a distribuidora Santoy ofereceu a obra para as principais emissoras da época, que recusaram assim que assistiram um clipe com vários momentos sangrentos da série. Com a Manchete, não foi diferente. Eles também ficaram receosos por causa da violência da animação. Porém, o chefe da divisão de cinema, Eduardo Miranda, exigiu episódios completos para poder avaliar melhor e assim seu veredito foi positivo. E o anime teve estreia em 1 de setembro de 1994. Você sabia que não era para existir Athena em Cavaleiros do Zodíaco? Em entrevista para a revista francesa Anime Land, em 2003, ao ser perguntado sobre a complexidade de seus personagens, Kurumada Sensei disse que no começo não existiria a deusa e que cada personagem teria seu projeto e deveria encontrar a sua própria Athena. Ele ainda afirma que seus personagens têm complexos mais ou menos significativos, que condicionam suas vidas e que todos devem saber resolvê-los. Porém, isso seria difícil para os jovens leitores da Shonen Jump compreenderem, e por isso ele criou uma Athena física, ao invés de apenas um conceito abstrato. Comenta aí, qual seria a Athena de cada um?